Ora, boa tarde a todos. Peço desculpa no intervalo entre consultas que eu dou, que não queria deixar de vos deixar esta aula gravada, ou melhor, esta aula não, esta apresentação desta unidade curricular gravada. Vou passar a apresentar, a partilhar o ecrã, porque fiz uma pequena apresentação para vos explicar bem o que é então esta cadeira, esta unidade curricular de elementos de integração comum ao primeiro e ao segundo ano e, portanto, este vídeo diz respeito a uns e a outros. Vou falar nestes 4 tópicos que aqui estão e o primeiro é porque é que surge esta unidade no vosso curso. E, na minha opinião, ela surge e as suas modificações por estas 3 razões que aqui estão, que eu vou passar a justificar. Razões ligadas a vocês, alunos, sobretudo aos atuais alunos em geral e de medicina em particular, extremamente necessária numa faculdade em que o ensino está compartimentado por blocos, onde reúne menos as matérias, e porque tem em vista a formação dos novos médicos e novos médicos que se vão inserir nas virtualidades e nos defeitos que a medicina que é hoje praticada tem. Então vamos começar. Características atuais dos alunos de medicina. Como vocês sabem, por experiência própria, vocês são muito mais treinados a decorar do que a raciocinar e a deduzir. A minha experiência longa de professor, nomeadamente na instituição vossa e nossa, assim o tem mostrado. Vocês têm uma capacidade de memória brutal, senão até talvez nem tivessem tido as notas que tiveram para entrar no curso, mas a vossa capacidade dedutiva de tirar consequências, de raciocinar, fica aquém da vossa brutal capacidade de decorar. E então essa capacidade tem que ser trabalhada, até porque clínica em grande parte é dedução. E por outro lado, com essas capacidades, vocês são muito trabalhadores, ou não teriam tido as notas do secundário para entrar, o curso de medicina é dos mais, se não o mais trabalhoso de todos, mas dentro da necessidade enorme de trabalho, quanto mais trabalharem, quanto mais comodistas forem melhor. Ou seja, isto não é ofensa nem elogio, é descrever. Portanto, as coisas são como são, é assim, decoro, sei, saltar de um lado para o outro é complicado. Aliás, na minha cadeira de 4º ano, terceiro trimestre, eu faço muitas vezes perguntas aos alunos sobre ilações clínicas e eles dizem muitas vezes, professor, mas isso não está na árvore de decisão, e é precisamente isso que eu quero que não esteja. Portanto, tem que haver uma cadeira que vos treine a raciocinar clinicamente. Depois, o método adotado na faculdade tem vantagens, como tudo, e tem desvantagens, como tudo. Para já nota-se, e aí a culpa não é da faculdade, é das leis do ensino secundário, que vocês chegam à medicina com bases muito deficitárias em 2 áreas. Físico-química, em particular química, até porque vocês têm bases físicas e não têm bases químicas, nem têm a cadeira de bioquímica, porque num sistema normal há bioquímica no primeiro ano e há química fisiológica no segundo, e às vezes até há química patológica. Portanto, é preciso colmatar essas bases. Pensem, por exemplo, os do segundo ano, nos seminários que eu dei sobre estrutura dos glúcidos. Têm boas bases de biologia. Na minha opinião, físico-química e biologia eram ambas obrigatórias, deviam ser para entrar em medicina. Por outro lado, ainda, mas isso não tem a ver com a faculdade, o ensino por blocos que tem nesta faculdade é muito vantajoso porque possibilitaria uma orientação clínica de cada aparelho ou sistema que constitui o bloco, que começa na embriologia, passaria na sua anatomia, histologia, fisiologia, bioquímica, fisiopatologia, acabava na perspectiva da visão clínica. Isto só era possível se os blocos fossem orientados clinicamente, por clínicos, nomeadamente. E depois, como vocês no vosso sistema estão preparados, deixem-me usar o verbo vomitar, para vomitar a matéria de 15 em 15 dias no vosso sistema de exames e quase que esvaziar a cabeça e esquecê-la para caber nova megadose para voltar a ser vomitada daí a 15 dias, sucede que vocês não integram as matérias dos vários blocos. Até integram relativamente as várias unidades pedagógicas, várias UPs de cada bloco, porque no fim de cada bloco tem um exame integrado desse bloco, mas não integram os blocos entre si, o que é péssimo. Por fim, ainda, sempre que nós pensamos em clínica, todos nós tivemos modelos de identificação, quer nos professores da faculdade,
quer nos internatos. E o vosso método quase que aboliu a figura do professor. Eu fico banzado quando falo com alunos que dizem que não me sabem o nome dos professores, já nem digo dos assistentes das cadeiras, porque o vosso método hipervaloriza a bibliografia e, talvez por uma questão de recursos humanos em quantidade, terá que ter sido assim, minimiza a figura do professor, o professor exemplo. O exemplo não é só porque sabe, mas porque transmite, porque é exemplo clínico. Ora, a clínica também tem que passar por aí, e por isso eu estar aqui convosco a tentar colmatar essa questão e mudar um pouco esta unidade pedagógica. E, por fim, a terceira razão que eu falei são as características da medicina de hoje e dos jovens médicos que nela entram. É uma medicina demasiado especializada e vocês já nem admitem outro modelo sequer na vossa vida, o que tem várias vantagens, mas desvantagens. A hiperespecialização em tempo devido, não tenho dúvida que é uma das razões dos fantásticos progressos da medicina. Se tiver que ser operado a uma coisa complexa, prefiro ser operado por um indivíduo que já fez 1000 ou 2000 do que por um indivíduo que tem experiência curricular de 25 ou 30 operações desse género. Com certeza. Então, na cirurgia, nas manobras de intervenção, cateterismos, etc., nem se põe a questão. Mas a hiperespecialização, se não for em tempo devido e se for precoce, é péssima. Como, aliás, toda a hiperespecialização precoce é, por exemplo, um tema que se fala muito no ensino desportivo e dos desportos, mas isso não vem agora ao caso. É péssima para os doentes, porque têm que saltar de médico em médico, porque cada médico só sabe. Eu, da minha área, acho que não é nada, já vos vou dar alguns exemplos. Obviamente, tem custos muito maiores, porque tem que ir a uma data de médicos para chegar, às vezes, a conclusões simples. Os tempos de resolução são muito maiores, porque tem que ir à especialidade A, B, C, D e andar na procissão. E tem um problema na qualidade da medicina, é que os médicos, como já estão tão setorizados cada vez, apesar de todos eles serem médicos, cirurgiões e médicos, têm cada vez mais dificuldade em dialogar entre si e perceber os problemas de cada área da medicina. Portanto, é a nível dos cursos que isto tem que ser evitado, porque quem já está na prática profissional, vocês não, mas nós sabemos que é assim, é um dos graves problemas da medicina e eu dar-vos-ei alguns exemplos. E é por isso que eu digo que a integração clínica, que desde o início vocês têm que ser habituados, defende o doente e poupa recursos de tempo, humanos e, nomeadamente, materiais. E é por isso que eu digo às vezes que a medicina está a ser substituída por medicinas diversas, cada um sabe a sua, o que é péssimo pelas razões que eu já expliquei, que dispara custos. E eu vou-vos dar alguns pequenos exemplos, não queria demorar muito neste vídeo. Por exemplo, todos sabemos, por exemplo, que a pílula anticoncepcional, um dos seus efeitos mais frequentes, sobretudo para quem está predisposto e tem história familiar, é a enxaqueca. Todos sabemos que as cefaleias, que não têm característica clínica de enxaqueca, como onde aprender, enxaqueca é um subtipo de cefaleia, de dor de cabeça, pode ser um dos sintomas dos tumores intracranianos. É inacreditável hoje em dia uma menina começa, uma jovem, a tomar o anticonceptivo oral e se tem o azar, tem dor de cabeça, é certo e sabido que alguém vai pedir um TAC, porque uma em cada 10.000 cefaleias vai dar tumor, não há dinheiro, não há que resista, quando se fizesse uma visão clínica adequada da situação, perceber-se se era uma cefaleia de alarme ou se era uma enxaqueca. Não é médico, não pode ser aquele indivíduo que apenas pede exames para se defender do advogado, da jurisprudência, etc. E outro dos problemas da medicina hoje, e basta ver as televisões quando dão reportagens, telejornais, etc., é que cada vez se dá menos valor à clínica e ao raciocínio clínico, mas aquilo que eu chamo os brinquedos caros dos médicos. Os médicos adoram os seus aparelhos, os seus brinquedos caros, as adições digitais ou subtrações digitais de imagem, as coisas muito fantásticas, uns aparelhos fabulosos. Os doentes acham que isso é que é bom entendimento. Um doente não quer saber se for bem visto ou mal visto. O doente quer é fazer muitos exames e que o médico lhe peça muitos exames. Os disparos de saúde são brutais, para já não falar da maldição de algumas gestões de clínicas privadas que incentivam os médicos a pedir exames e quase... Porque eu sei que é assim que alguns são chamados aos conselhos de administração. Você está a pedir poucos exames, você está a pôr poucas indicações cirúrgicas. Quando eu estudei medicina,
uma das nossas funções era maximizar a clínica, para, obviamente, pedir os exames a quem é preciso para minimizar despesas escusadas. Posso-vos contar, por exemplo, outro caso, na semana passada, um grande amigo meu, com um quadro banal vertiginoso, vocês vão aprender, como aliás já sabem, o ouvido interno é o órgão além do, da audição do equilíbrio e, portanto, são clássicas as vertigens, uma coisa banal de um indivíduo que ainda por cima tinha zumbidos, tinha alterações auditivas. É óbvio que chamava a atenção para o ouvido interno. Entrou na urgência porque é evidente que a vertigem clássica, como irão estudar, põe tudo à roda, a pessoa vomita, o chamado síndrome vertiginoso clássico labiríntico. Ele levou com TAC. Ele levou com angiotaque, porque podia ser um AVC. Ele vai fazer uma ressonância. Ele vai fazer um EEG. E enquanto estavam à espera dos exames, ninguém o medicou e no dia seguinte saiu do serviço de urgência e voltou a ter uma crise. E depois de tantos exames, telefonou ao seu amigo, médico, se assume clínico com muito gosto, eu receitei-lhe o clássico medicamento, ainda por cima com história familiar, disto no pai dele, mas isso não se pergunta, pede-se é logo o disparo de exames. Receitei-lhe um medicamento, ele está ótimo, até me ofereceu uma coisa de contente que está, vai fazer os exames só para não ofender o doutor que os pediu. É isto, é o problema em que nós estamos. E a nossa medicina, que é moderna, que é brilhante em algumas coisas, como nunca foi, falha vergonhosamente noutras. E onde a nossa medicina está a falhar é primeiro que o doente entre no sistema e nas especialidades. Depois de lá estar, e os especialistas adoram, e aquilo é tudo muito bem estudado, sobretudo quando o problema de um doente tem apenas a ver com uma especialidade. E aí não falha. Quando o doente é multissistémico, quando tem coisas que têm que haver raciocínio abrangente de vários aparelhos, é uma coisa dramática. Eu tenho aqui outro caso para vos contar muito rápido, foi das coisas que mais me revoltou, eu diria, e que me comoveu. A minha filha tem, 40, é também uma colega vossa, cirurgia maxilofacial e medicina dentária. Ela, portanto, tem 41 anos, tinha uma amiga 3 anos mais nova, que morreu. E quando a minha filha disse, ó pai, veja-me a fulana, se faz favor, já não ia a tempo, uma rapariga de poucos anos, que com 30, ainda por cima com doença de Crohn, com muita componente psicossomática, um divórcio difícil, com violência doméstica em casa, ficou mãe solteira, portanto, todo um contexto psicológico que dá vontade de pensar em manifestações psicossomáticas, começa com dificuldade de engolir, claro, está ansiosa, está histérica, vai aos médicos, não sei o quê, calmante, depois volta à consulta, mas olha que eu continuo, pois é, mas sabe a medicina psicossomática e sabe a disfagia nervosa, até que às tantas, então pronto, olha, vá ao otorrino, o otorrino não encontra nada. Bem, então mais remédio. Entretanto, já começa a estar um bocadinho rouca. Isto é uma história com 2 anos. Um bocadinho rouca e dificuldade a engolir e tal. E então vai. Isso é refluxo gastroesofágico. As pessoas jovens têm refluxo gastroesofágico, faz omeprazol, vão estudar um fármaco para a hipersecreção gástrica, as queixas não passam. Entretanto, começa com dores na garganta e como não passa, vai ao otorrino. O otorrino admite uma hipótese de um síndrome que eu, que sou professor de medicina, não conhecia, tive que estudar, uma coisa chamada síndrome de Ehlers com H, podem ir ver, que é, vocês já estão na anatomia do osso temporal, é em que a apófise estiloide do osso temporal está demasiado comprida congenitamente e por ser comprida carrega em alguns músculos do pavimento do pescoço e essa compressão dá dor. Faz-lhe o TAC, mede a apófise tem o comprimento normal, resposta habitual das especialidades. Da minha área não é nada. Pronto, entretanto a dor está cada vez mais forte, agora está a perder peso. Está a perder peso, você é nervosa, tem dificuldade a engolir, tem dor, não sei o quê. Não, você não come e com a ansiedade, claro, as pessoas quando não comem emagrecem. Entretanto, vai perdendo peso, dói, está rouca, não sei o quê, e um belo dia acorda com dificuldade respiratória.
E aí vai ao serviço de urgência. Atenção que estas consultas que eu estou a dizer, tanto são no Estado como no privado. Um dia vai a uma urgência privada, onde a colega à noite, porque acordou com dificuldade respiratória, com dispneia inspiratória às 3 ou 4 ou 5 da manhã, ainda houve uma descompostura. Você devia ter vergonha e consideração por quem trabalha, que é meio da nossa noite de vela, quando podemos descansar um bocadinho, vem aqui uma menina histérica com dificuldade disto e daquilo. Bem, a doente vai agravando o seu estado geral e porque é amiga da minha filha. Faz análises normais e ela diz: ó pai, ela já correu gastro, otorrino, entretanto andou nos psiquiatras, nos psicólogos. Alguém tem que ir ver com olhos de ver. O pai é internista, importa-se de ver. Se calhar era pelo internista que ela devia ter começado. Eu acrescentei: pois, claro que era. E eu disse assim: olha, mandem-me, se faz favor, o processo daquilo que ela tem, da história das queixas e dos exames. Eu olhei para o tal TAC que tinha sido feito para pedir, para medir a apófise estiloide e vi. E o relatório confirmava uma pequena imagem fibrocálcica na zona mediana do pescoço para a laríngea. Eu não sou radiologista, eu não sou otorrino, mas graças a Deus sou clínico e tenho honra nisso. E disse assim para a minha filha, para não dizer brutalmente à doente: olha, a tua amiga das duas uma, ou tem um linfoma ou tem um carcinoma da laringe. Pronto, era um carcinoma da laringe e como a terapia começou muito tarde, já morreu. E eu acho fantástico aquele marido que ficou com 2 filhos sozinho, porque se fosse a minha mulher, eu vos garanto que algumas cabeças iriam rolar em tribunal. Onde é que a medicina falha hoje quando tem que saltar de especialidade para especialidade? Depois é espetacular quando o doente está arrumado numa só gaveta. Há muitos anos que eu digo, nomeadamente nos serviços de urgência, tinha que haver uma tabela de pagamento própria para os internistas, porque são, de facto, quem faz os hospitais andar. O internista e o pediatra, que é o internista das crianças, e logo a seguir o cirurgião-geral, são quem faz os hospitais andar. Portanto, já perceberam a necessidade de polissistémica de integrar as coisas, e é desde o primeiro ano que isso se faz. E é por isso, segundo o tópico, que mudou a coordenação e mudou desta unidade curricular e a unidade mudou. Precisamente para vos possibilitar uma visão mais abrangente, como eu digo aqui, uma visão clínica das matérias das cadeiras básicas, para, em última análise, vocês não só decorar e saberem a matéria, mas poderem relacionar e integrar as coisas. Porque eu costumo dizer, e os que têm tido aulas comigo já me ouviram seguramente nas aulas dizer isto: saber medicina é conseguir brincar com ela, saltar de órgão em órgão, de peça em peça e reuni-las. Sei lá, eu tenho um doente com uma insuficiência cardíaca congestiva, o problema está no coração, mas tem os pés inchados, tem o fígado aumentado de volume, tem umas veias gordas no pescoço e o problema está no coração. Se eu não perceber isto, não percebo a insuficiência cardíaca. Como ainda há dias dizia aos meus alunos do segundo ano no workshop de casos clínicos, vocês vão aprender que as alterações da concentração, e um exemplo como ocorreu da alteração da concentração do cálcio no sangue às vezes é grave se for pronunciada a hiper ou a hipocalcémia, mas varia de pessoa para pessoa. A gravidade de uma hipercalcémia não se vê pelo valor da análise, mais alta ou menos alta, porque uns toleram melhor, outros toleram pior. Vê-se pelas repercussões biológicas que dá, nomeadamente cardíacas, ou seja, uma hiper ou uma hipocalcémia é grave ou não, conforme o eletrocardiograma e as suas repercussões. E depois, perceber o que é medicina e perceber o que é clínica é perceber que, ao contrário da matemática, em matemática 2 e 2 são sempre 4. Em medicina não. Em medicina 2 e 2, reparem, são geralmente, não é sempre, é geralmente, segunda diferença, qualquer coisa à volta de 4, 3,8 a 4,2. Porquê? Porque não há doenças, há doentes, e por muito rigorosos e brilhantes alunos e muito racionalistas e engenheiros da medicina que nós sejamos hoje e tenhamos essa tendência, temos que não esquecer, como dizia o velho Francisco Gentil, que deu o nome ao IPO de Lisboa, não há doenças, há doentes. Saber medicina é perceber isto e reunir as peças articuladamente. E isto um médico só consegue quando traz com ele boa bagagem médica geral. Por isso eu já falei o que disse do internista.
Aliás, é por isso que eu, quando me identifico, assino sempre especialista e consultor de medicina interna antes de assinar a medicina desportiva, e a própria cadeira de atividade física que eu vos dou aqui no quarto ano tem mais a ver com este espírito do exercício à luz da saúde do que da medicina desportiva propriamente dita, que não é isso que vocês preferem ou que precisam. Portanto, eu acho que esta unidade curricular tem que ser respondida por um clínico, de preferência com visão ampla, para poder dar-vos esta tónica e o que é ser clínico, e talvez tenha sido essa a razão pela qual o presidente da faculdade, o professor Miguel Castelo Branco, me deu este desafio de me inteirar da totalidade das vossas cargas de programas do primeiro e do segundo ano para vos fazer esta câmara. E por isso mudou a coordenação por estas razões. Ou seja, tem que dar uma visão daquilo que está nos blocos, mas não apenas para debitar para exame, uma visão abrangente, relacionados uns com os outros, e interdependentes. Como eu costumo dizer, os vários blocos e as vossas disciplinas são várias. O organismo é só um. Portanto, aquilo que vocês estudam não é só para fazer exame de 15 em 15 dias, é para relacionarem, para poder fazer clínica. E, portanto, as cadeiras básicas e, portanto, os blocos têm a obrigação de ser orientados para a clínica. Se forem menos orientados, tem que se compensar com a componente da integração. E a clínica integra não só os conhecimentos de cada disciplina, aquilo que eu chamo de conhecimentos a priori, mas capacidade dedutiva. E aproveito desde já para dizer que a cadeira, aquelas poucas aulas que vos dei no primeiro ano sobre terminologia médica, vai ser indispensável nesta unidade curricular de integração, porque a partir da terminologia médica vocês vão deduzir o significado de muitas palavras médicas. Ou seja, quero dar-vos bagagem médica geral. A bagagem é aquilo que nós numa viagem levamos connosco. A bagagem médica geral é aquilo que nós ao longo da vida sabemos sempre e nunca esquecemos. Podemos perceber que há coisas que outrora soubemos, estão esquecidas, sei onde é que vou buscar, às vezes vou precisar. Há outras que eu preciso sempre, porque 99% dos alunos de uma faculdade de medicina, seja ela qual for, estão aqui para ser médicos futuros e não cientistas futuros. Então, posto isto, eu vou parar este vídeo porque gosto de fazer mini-vídeos e vou a seguir fazer um segundo vídeo a partir do ponto 3, em que eu explico como é que esta cadeira vai funcionar. Portanto, eu para já vou parar este vídeo aqui, vou pô-lo a gravar e já vou apresentar o segundo vídeo sobre isto.